Policiais brancos zombam de menina negra no tribunal. Ficam chocados ao descobrir que ela é uma promotora pública genial disfarçada. Às vezes, os segredos mais incríveis se escondem nos cantos mais improváveis da vida cotidiana. Em um tribunal movimentado no centro de Chicago, uma jovem negra de modos gentis e olhos brilhantes chama a atenção de todos, mas não da maneira que ela merece. Os policiais zombam dela, os advogados reviram os olhos e o juiz mal lhe dá uma segunda olhada. Eles a veem como um alvo fácil, uma alma vulnerável e sem poder. Mal sabem eles que toda a cena foi orquestrada para revelar algo extraordinário, porque essa figura quieta e despretensiosa não é uma cidadã comum. Ela é uma brilhante procuradora federal disfarçada, pronta para abalar todo o sistema. Chovia sem parar desde o amanhecer, batendo nas janelas altas do Tribunal Federal Edward J. Schwartz, no centro de Chicago, e transformando as ruas em fitas brilhantes de reflexos. Lá fora, os carros avançavam lentamente no trânsito, com os faróis cortando a espessa cortina de gotas de chuva. Dentro do tribunal, o eco dos passos no chão polido se misturava com conversas abafadas, enquanto as pessoas carregavam suas ansiedades e esperanças para os veneráveis corredores da justiça. Em meio ao turbilhão habitual de advogados, réus e funcionários, uma menina negra pequena estava perto dos detectores de metal, segurando um guarda-chuva gasto. Ela era magra, com olhos castanhos grandes e observadores que percorriam o saguão como se estivesse procurando um amigo ou aliado naquele espaço desconhecido. Os funcionários do tribunal mal olhavam para ela. Ela era apenas mais um rosto na multidão diária. No entanto, a postura dos ombros e a maneira como observava tudo em silêncio sugeriam uma confiança mais profunda, como alguém que nada calmamente em um mar agitado. Esta era Amara Davis. À primeira vista, ela parecia uma recém-formada do ensino médio, talvez uma caloura universitária quieta. Vestia um blazer azul marinho simples que já tinha visto dias melhores, com o cabelo preso em tranças bem feitas. Não havia extravagância, estampas ousadas, nada que chamasse a atenção, mas um certo brilho nos olhos contradizia sua roupa discreta. Ela deu um passo à frente, deixando o segurança revistar sua bolsa. O guarda não encontrou nada fora do comum. Um pequeno caderno, uma cópia surrada da Constituição e uma caneta. Com um aceno curto, ele a deixou passar. Em poucos instantes, ela ficou quase invisível no mar de pessoas que se moviam pelos corredores. Advogados em ternos impecáveis passavam apressados, folheando seus documentos jurídicos. Os demandantes esperavam ansiosamente pela sua vez, enquanto os réus olhavam em volta nervosamente. Ninguém prestou atenção especial a Amara. Era exatamente assim que ela queria, porque apesar de sua aparência jovem, ela não era uma observadora comum. Ela estava ali por um caso que definiria sua carreira. Ela estava ali para pegar os bandidos em flagrante, bandidos que nunca a veriam chegando. A sala de audiências 12B tinha fama de ser palco de dramas de alto risco. Não era a maior nem a mais ornamentada do prédio, mas havia sido palco de alguns dos casos mais comentados de Chicago na última década. Rumores diziam que o silêncio intenso que pairava no ar era causado pelos fantasmas de vereditos de muito tempo atrás. Hoje não seria diferente. Amara entrou silenciosamente e sentou-se na extremidade da galeria pública. Ela manteve a cabeça baixa, observando o escrivão do juiz organizar uma pilha de arquivos na frente. O guarda na porta não prestou atenção nela, concentrando-se nos advogados que circulavam, trocando notas de última hora. Do outro lado do corredor, 2 policiais uniformizados observavam a multidão, com expressões quase presunçosas. O detetive Alan Monroe e o policial Jeremy Pierce eram policiais experientes com uma série de acusações de má conduta contra eles. Rumores no corredor diziam que eles sempre encontravam uma maneira de se safar. Alguém sempre os encobria, ou alguma prova desaparecia magicamente na hora certa. No entanto, ao longo dos anos, mais e mais reclamações da comunidade negra em certos bairros se acumularam, despertando o alarme entre as organizações de direitos civis. Hoje, Monroe e Pierce estavam prestes a testemunhar em um caso sobre brutalidade policial. Eles haviam prendido um homem chamado Tyrone Bips, alegando que ele estava em posse de substâncias ilegais. Tyrone insistia que os policiais haviam colocado as drogas nele, espancado-o e insultado-o com calúnias raciais. Embora as alegações de má conduta policial fossem frequentemente descartadas por falta de provas,
Desta vez, Tyrone conseguiu encontrar um advogado disposto a defendê-lo. Amara observava à distância enquanto os dois policiais se aproximavam com ares de complacência. Monroe era corpulento e tinha um bigode que se contraía sempre que lhe faziam uma pergunta difícil. Pierce, mais magro, com olhos frios e penetrantes, raramente falava em público. No entanto, os dois pareciam relaxados, como se já soubessem o resultado. Para eles, era apenas mais um dia de rotina. Silenciosamente, Amara pegou seu caderno e começou a rabiscar. Ela observou o juiz, um homem mais velho, com cabelos grisalhos e maneiras equilibradas. Anotou o humor da pequena plateia, a presença do oficial de justiça e todos os detalhes do comportamento dos dois policiais. Em sua mente, ela já estava montando um quebra-cabeça complexo, e cada observação era uma peça que poderia se encaixar em algum lugar, formando a imagem final. Quando o julgamento começou, o promotor e o advogado de defesa fizeram suas alegações iniciais. A defesa, representando Tyrone, expôs a suposta conduta imprópria, busca ilegal, insultos raciais, uso excessivo da força e provas falsas. O promotor, representando o Estado, rebateu a versão do policial, alegando que Tyrone havia sido pego em flagrante com drogas suficientes para indicar intenção de distribuir. Durante essas declarações, Monroe e Pierce permaneceram sentados com a confiança preguiçosa de homens que já haviam feito isso centenas de vezes antes. Um leve sorriso cruzou os lábios de Monroe quando o advogado de defesa de Tyrone falou apaixonadamente sobre a necessidade de lutar contra a injustiça sistêmica. Pierce bocejou atrás da mão em um determinado momento. Enquanto isso, Amara, sentada silenciosamente na última fileira, os observava. Ela podia sentir a atitude desdenhosa deles. Ver como pareciam tratar a ideia de justiça com tanta indiferença lhe revirou o estômago. Mas, crucialmente, ela manteve o rosto impassível, fingindo desinteresse para não chamar atenção. Quando o juiz pediu o primeiro intervalo, um murmúrio percorreu a sala. As pessoas se levantaram, se espreguiçaram e saíram para o corredor. Amara permaneceu no lugar, esperando o momento certo, observando Monroe e Pierce com atenção enquanto eles conversavam com alguns colegas. Suas risadas ecoavam no corredor. Ela percebeu uma troca sutil de olhares entre os dois homens, como se estivessem compartilhando uma piada interna. Momentos depois, enquanto se dirigia para uma pequena área de máquinas de venda automática, ela ouviu trechos de uma conversa. A voz de Monroe era baixa e cheia de desprezo. "Aquela garota lá atrás, ela está nos encarando", resmungou ele. Pierce deu de ombros. "Provavelmente é só uma daquelas ativistas locais ou algo assim. Elas sempre aparecem, achando que conhecem a lei melhor do que nós." Os dois riram. Havia um tom de escárnio em suas risadas que fez Amara cerrar os dentes. Ela exalou lentamente, lembrando-se de manter a calma. Ela não deveria revelar seu disfarce ainda. Ela estava ali para reunir provas, para observar como esses homens agiam no tribunal. Mesmo assim, a dor de suas zombarias permanecia. Isso alimentou sua determinação, reafirmando precisamente por que ela estava ali. Eles a viam como impotente, uma ninguém. Em breve, perceberiam o quanto estavam errados. O dia foi passando. Testemunhas foram chamadas, perguntas voavam de um lado para o outro, como uma dança bem coreografada, como costumava ser. O sistema judiciário avançava lentamente. Cada lado tentava moldar a narrativa. O lado de Tyrone insistia em um padrão de policiamento racista, enquanto o Estado alegava um desrespeito flagrante à lei por parte de um encrenqueiro desconhecido. Durante o intervalo, os corredores do tribunal se transformaram em palco para conversas em voz baixa. Amara vagava intencionalmente perto de Monroe e Pierce, sempre mantendo uma pequena multidão ou uma coluna entre eles para que não a notassem. Ela ouvia enquanto eles contavam sua versão dos fatos a outro policial uniformizado. Eles falavam sobre Tyrone como se ele fosse um sub-humano. Faziam comentários casuais sobre sua raça, sobre bairros que consideravam violentos. A certa altura, Pierce olhou para ela do outro lado do corredor novamente. Desta vez, Amara baixou o olhar para o chão, fingindo ser uma espectadora tímida. Ele bufou, balançando a cabeça, e voltou para a conversa. "Esses jovens de hoje", murmurou ele, "sempre se intrometendo onde não são chamados." Ela percebia que eles acreditavam sinceramente na própria superioridade. Acreditavam que o sistema estava do lado deles, que qualquer desafio seria em vão. E por muito tempo,
eles estiveram certos. Nunca tiveram que prestar contas de verdade. Mas Amara tinha feito o dever de casa. Ela havia examinado documentos da corregedoria, relatórios de órgãos de fiscalização externos e dezenas de depoimentos de vítimas que afirmavam ter sido brutalizadas ou incriminadas por esses policiais. Ela sabia que a história era muito mais profunda do que uma única prisão ou um incidente questionável. Ela estava convencida de que esses dois faziam parte de uma rede maior que protegia policiais abusivos na 9ª Delegacia de Chicago. Quando a sessão do dia chegou ao fim, o juiz anunciou que o julgamento seria retomado na manhã seguinte, com mais depoimentos de testemunhas. As pessoas saíram arrastando os pés, e Monroe e Pierce se dirigiram com arrogância para a saída. Antes de saírem, Pierce lançou um último olhar para Amara, com uma expressão que misturava zombaria e leve curiosidade. Ela não reagiu. Simplesmente ficou observando-os partir. Quando o tribunal ficou vazio, ela saiu pela porta lateral, indo em direção ao ponto de ônibus sob a chuva fina, com uma determinação silenciosa guiando cada passo. O pequeno apartamento de Amara não era grande coisa. Apenas um espaço apertado com uma cozinha modesta e uma cama dobrável, localizado na Zona Sul. Ele lhe oferecia anonimato. Ela se mudara para lá deliberadamente há um mês para se integrar ao bairro e entender o sentimento local em relação à polícia. Naquela noite, ela espalhou seus arquivos sobre uma mesa bamba sob uma única lâmpada no teto. Fotografias, notas digitadas, listas de datas rabiscadas. Tudo isso formava um mapa fragmentado de corrupção. No centro estavam os rostos dos policiais, Alan Monroe e Jeremy Pierce. Ao redor deles, havia linhas conectando-os a outros nomes da delegacia, outros possíveis casos de má conduta e algumas referências a possíveis acordos secretos com gangues locais. Em outra pasta, ela tinha seus documentos oficiais. A carta do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, designando-a para uma operação especial secreta. Sua identidade real era a de uma procuradora assistente altamente conceituada, conhecida no departamento por sua abordagem meticulosa e busca incansável pela justiça. Ela era ex-aluna da Faculdade de Direito de Harvard. Ela tinha o diploma com toda a sua pompa guardado em seu apartamento real do outro lado da cidade. Ela havia planejado esse papel secreto, fingindo ser uma jovem observadora ingênua para reunir evidências em primeira mão das atitudes arrogantes e possíveis irregularidades que muitas vezes se perdiam nas transcrições formais. Ela sabia que policiais corruptos frequentemente baixavam a guarda quando acreditavam que ninguém importante estava observando. À sua frente estava um labirinto de irregularidades que ela havia descoberto. Encobrimentos sistemáticos envolvendo relatórios policiais falsificados, imagens de câmeras corporais adulteradas e intimidação de testemunhas. O caso de Monroe e Pierce não era apenas sobre dois policiais corruptos. Era um sintoma de um sistema doente. Para erradicá-lo, ela precisava de provas irrefutáveis, provas sólidas que se sustentassem em tribunal e rompessem a barreira do silêncio. Ela ficou acordada até altas horas da madrugada, revisando todos os documentos, cruzando todas as testemunhas. Cada nova prova parecia uma pedra em uma avalanche crescente. Mas, para desencadear essa avalanche, ela precisava garantir o momento certo para revelar sua verdadeira identidade. Quando finalmente adormeceu, com o rosto pressionado contra um parágrafo pela metade em seu caderno, sonhou com um tribunal tremendo sob o peso da verdade. No dia seguinte, bem cedo, o sol de Chicago brilhava nas poças na escadaria do tribunal, como se tentasse limpar a melancolia da chuva do dia anterior. Amara navegou pela multidão matinal agitada, com a postura encurvada sob uma jaqueta leve. Ela teve o cuidado de manter o rosto o mais simples e discreto possível. Ela carregava o mesmo caderno e caneta gastos. Lá dentro, os corredores fervilhavam com uma energia renovada. Advogados conversavam com clientes em sussurros rápidos e tensos. Funcionários do tribunal corriam com pilhas de arquivos de casos. E no final do corredor, Amara avistou Monroe e Pierce, encostados em uma parede, tomando café em copos de papel, parecendo donos do lugar. Os procedimentos de hoje eram críticos. Mais depoimentos de testemunhas estavam agendados, incluindo possíveis testemunhas oculares da prisão de Tyrone. Amara sabia, no entanto, que esses depoimentos seriam fortemente questionados, especialmente se alguma testemunha tivesse antecedentes ou interesse pessoal no assunto.
A realidade do sistema judiciário era que a credibilidade das testemunhas de comunidades marginalizadas era frequentemente questionada de forma muito mais agressiva do que a dos policiais. Amara entrou novamente na sala de audiências 12B e encontrou um lugar atrás do advogado de defesa de Tyrone, um homem de meia-idade obstinado chamado Marcus Lattimore. Ela reconheceu o nome dele de suas pesquisas. Lattimore era conhecido por aceitar casos difíceis contra o Departamento de Polícia de Chicago, embora raramente ganhasse. No entanto, ele era tenaz. A sessão da manhã começou com Lattimore chamando uma vizinha que alegou ter visto a prisão da janela de seu apartamento. A testemunha, uma mulher negra idosa, segurava a bolsa nervosamente e relatou como os policiais tiraram Tyrone do carro, jogaram-no no chão e pareciam revistá-lo sem motivo aparente. Ela disse que nunca viu os policiais tirarem nenhum saco plástico com drogas dos bolsos dele, e que isso só aconteceu muito mais tarde, depois que outros policiais chegaram. O promotor entrou imediatamente em modo de ataque, questionando a visão da mulher, a hora do dia, seu ponto de vista e seus preconceitos pessoais. Cada aspecto da história dela foi dissecado para semear dúvidas. Enquanto isso, Monroe sentava-se com um sorriso presunçoso, ocasionalmente cruzando o olhar com o promotor como se dissesse: "Bom trabalho." Amara documentou cada reação, cada zombaria, cada sorriso irônico. Ela podia ver o peso do cinismo sistêmico pressionando o caso da defesa. Mesmo assim, ela sabia que a verdadeira bomba ainda estava por vir. Assim que ela os confrontasse com seu arsenal oculto de provas, a bravata deles entraria em colapso. Mas ainda não. No intervalo do meio-dia, Amara saiu do tribunal e se dirigiu ao bebedouro no corredor. Ao se abaixar para beber, sentiu a presença de alguém atrás dela. Uma sombra caiu sobre seu ombro. "Endireite-se." Ela se virou e viu o detetive Alan Monroe, parado a alguns passos de distância, de braços cruzados. Seus olhos se voltaram para ela com um desprezo mal disfarçado. "Você tem aparecido muito por aqui", disse ele em voz baixa e rude. "Não pense que não notei." Amara fingiu confusão. "Só estou interessada no caso. Estudo procedimentos legais no meu tempo livre. Só isso." Seu tom era deliberadamente tímido, como se tivesse medo da autoridade dele. Monroe torceu a boca em um meio sorriso. "Você se acha uma estudante de direito?" perguntou ele, em tom zombeteiro. Ela balançou a cabeça. "Não exatamente. Eu só gosto de aprender e estava curiosa." Pierce se aproximou, bebendo um refrigerante. Ele olhou para Amara, olhou para Monroe e deu de ombros. "Ela é inofensiva, cara. Deixa ela ir. Temos coisas melhores para fazer." Mas Monroe manteve sua posição. "Escute, querida", disse ele, inclinando-se para que só ela pudesse ouvi-lo. "O que quer que você pense que está fazendo, não vai mudar nada. Nós conhecemos este sistema. Nós controlamos esse sistema. Então faça um favor a si mesma, vá para casa, encontre um hobby melhor." O coração de Amara batia forte no peito, não por medo, mas pela raiva pura e simples contra a arrogância dele. Ela se forçou a piscar e olhar para baixo. "Desculpe, policial. Não queria incomodar ninguém." Monroe ficou olhando para ela por mais um momento, aparentemente esperando uma reação diferente. Quando ela permaneceu imóvel, ele riu, virou-se e foi embora com Pierce. Quando eles desapareceram na esquina, a expressão de Amara endureceu. Se ele queria uma guerra, ela estava mais do que disposta a lhe dar uma. Só que ele não tinha ideia do quão poderoso era o arsenal dela. Voltando para o seu lugar, Amara relembrou o confronto em sua mente. Ela precisava manter a compostura, precisava se lembrar do seu treinamento. "Deixe-os me subestimar", pensou ela. "Deixe-os zombar de mim." Após o intervalo para o almoço, mais algumas testemunhas foram chamadas, algumas apoiando a alegação de Tyrone, outras reforçando a versão da polícia. No meio da tarde, a tensão na sala era palpável. Durante uma breve pausa, Marcus Lattimore, advogado de Tyrone, virou-se para pegar alguns documentos em sua mesa. Ele olhou para Amara. Ela deu-lhe um pequeno aceno de cabeça encorajador, quase imperceptível para os outros, mas suficiente para que ele percebesse que tinha pelo menos uma pessoa na galeria a torcer por ele. Lattimore retribuiu com um aceno sutil de reconhecimento. Quando a sessão terminou e a multidão começou a dispersar-se, Amara aproximou-se discretamente de Lattimore, perto do banco da defesa. Ele estava a enfiar documentos na sua pasta surrada.
Sr. Latimore, disse ela suavemente, sua voz ainda com aquele tom incerto e gentil. Ele olhou para cima, com os olhos cansados, mas curiosos. Sim? Eu tenho acompanhado este caso, começou ela. Sou apenas uma entusiasta do direito, mas acho que o senhor está fazendo um bom trabalho aqui. Um sorriso cansado se formou no canto de sua boca. Obrigado. É uma batalha difícil, mas agradeço o apoio. Ela hesitou, depois continuou. Eu descobri algumas informações sobre esses policiais. Se eu tivesse alguns documentos que pudessem ajudar a provar um padrão de má conduta, como eu poderia entregá-los a você? Seus olhos ficaram mais atentos. Se você tem provas legítimas, pode trazê-las diretamente ao meu escritório. Mas tenha cuidado, você não quer que elas desapareçam. Amara assentiu, apertando os lábios. Sim, senhor, entendi. Ela lhe entregou um pedaço de papel que havia preparado com antecedência, com um número de contato que levava à sua linha segura. Latimore o examinou e o guardou no bolso do paletó. Bem, obrigado, disse ele com sinceridade. Precisamos de toda a ajuda possível. Amara ofereceu um pequeno sorriso educado antes de se virar. Ela não revelaria quem realmente era ainda, mas cada passo que dava agora era um passo mais perto de revelar o monstruoso abuso de poder e garantir que a justiça finalmente fosse feita. Naquela noite, de volta ao seu estúdio, Amara preparou cuidadosamente um dossiê com provas preliminares, anonimizadas por enquanto, apenas o suficiente para despertar o interesse de Latimore e apoiar seu argumento no tribunal sem revelar todo o alcance de sua operação secreta. Ela tinha que agir com cautela. Revelar muito pouco não causaria impacto, mas revelar demais poderia comprometer a operação mais ampla que ela estava planejando. Ela reuniu documentos importantes, queixas ao Departamento de Assuntos Internos que nunca foram devidamente investigadas, depoimentos de outras vítimas com histórias perturbadoramente semelhantes à de Tyrone. Incluiu trechos dos registros das câmeras corporais que convenientemente estavam faltando nos arquivos oficiais. Registros que conseguiu recuperar por meio de um contato na equipe de perícia digital do Departamento de Justiça. Na manhã seguinte, ela esperou por Latimore em um pequeno café do outro lado da rua do tribunal. Quando ele chegou, seus ombros estavam curvados de exaustão e as rugas sob seus olhos estavam mais profundas do que nunca. Ela lhe entregou um envelope simples. Dê uma olhada nisso quando puder, disse ela suavemente, ainda mantendo sua persona de entusiasta da lei preocupada. Pode ajudar. Ele franziu a testa, examinando cuidadosamente o exterior do envelope. Como você conseguiu isso? Amara encontrou seus olhos, avaliando cuidadosamente o quanto revelar. Tenho fontes. Digamos apenas que não sou a única que quer ver justiça ser feita. Latimore assentiu lentamente. Vou dar uma olhada, e se for verdade, isso pode mudar tudo. Ela estudou sua reação, notando a centelha de esperança renovada por trás de seu cansaço. Só use com cuidado, advertiu ela. Não quero que isso desapareça. Ele acenou com a cabeça solenemente. Eu entendo. Estou neste jogo há tempo suficiente para saber como as provas podem evaporar se caírem nas mãos erradas. Com isso, eles se separaram. Amara sentiu uma pontada de triunfo no peito. O palco estava montado para um confronto que pegaria Monroe e Pierce de surpresa. Ainda assim, ela precisava se controlar. A paciência era fundamental. A melhor chance de justiça viria quando a armadilha estivesse totalmente montada e as provas fossem irrefutáveis. Apesar de toda a arrogância, Monroe e Pierce teriam um rude despertar. No dia seguinte, no tribunal, Latimore apresentou novas provas. Ele falou sobre ter descoberto registros adicionais que poderiam estabelecer um padrão de conduta dos policiais Monroe e Pierce. Imediatamente, o promotor contestou, alegando problemas na cadeia de custódia e exigindo saber a fonte. O juiz, no entanto, parecia intrigado. Ele concedeu um breve intervalo para que ambas as partes analisassem os novos documentos. Uma onda de tensão percorreu o tribunal. Monroe e Pierce trocaram olhares que pareciam pânico mal disfarçado. Amara, sentada ao lado, percebeu a sutil mudança em seu comportamento. Um tensionamento nos ombros, um lampejo de inquietação nos olhos. Durante o intervalo, ela observou o promotor confrontar Latimore no corredor. A troca de palavras foi acalorada, embora ela não conseguisse entender tudo. Ela percebeu que o promotor estava exigindo ver a fonte original, querendo desacreditá-la.
Latimore, para seu crédito, recusou-se a revelar mais do que o necessário, alegando a proteção de fontes em casos de corrupção policial. Monroe e Pierce pairavam a alguns passos de distância, com as cabeças baixas em uma conversa urgente. Ocasionalmente lançavam olhares suspeitos na direção de Amara. Ela fingiu não notar, concentrando-se em seu caderno, rabiscando linhas que não significavam nada, mas internamente ela se preparava para um confronto. Ela esperava que eles ficassem desconfiados assim que novas evidências começassem a surgir. Quando o tribunal retomou, o juiz anunciou que revisaria os documentos em seu gabinete antes de decidir se eles poderiam ser admitidos. Latimore lançou um pequeno olhar de gratidão para Amara. Ela piscou em reconhecimento. Ainda havia um longo caminho a percorrer, mas, pela primeira vez neste julgamento, parecia que a maré estava a mudar. Ela quase podia ouvir as engrenagens a girar nas mentes de Monroe e Pierce, tentando descobrir quem estava por trás disto. Os seus olhos percorriam a pequena galeria. Eles podiam suspeitar de Latimore, podiam suspeitar da família de Tyrone, ou de algum grupo ativista, mas Amara estava confiante de que nunca suspeitariam dela. Aos olhos deles, ela era apenas uma garota negra dócil e impotente que não tinha nada que se meter em assuntos acima de sua posição. Mal sabiam eles que ela estava orquestrando todo o espetáculo. Mais tarde naquela noite, depois que o juiz levou os documentos para analisar, o tribunal fervilhava com rumores. Alguns especulavam que as provas eram forjadas, outros sussurravam que era apenas a ponta do iceberg que poderia derrubar metade da delegacia. Amara movia-se entre essas conversas como um fantasma, ouvindo, mas sem se envolver, recolhendo cada fragmento de rumor e comentário. Ela sabia que as próximas 24 horas seriam cruciais. Se o juiz decidisse admitir as novas provas, a credibilidade de Monroe e Pierce ficaria seriamente ameaçada. Eles poderiam dobrar a aposta ou tentar chegar a um acordo. De qualquer forma, ficariam abalados, e era nesse momento que seriam mais propensos a cometer um deslize, expondo ainda mais a sua corrupção. Ela pediu um favor a um colega de confiança no Departamento de Justiça, solicitando uma conversa extraoficial com um contato da corregedoria que havia sido ignorado no passado. Ela deu a eles uma dica sobre a onda de novas provas que logo poderiam se tornar públicas. Quanto mais pressão ela pudesse criar de diferentes ângulos, menos espaço Monroe e Pierce teriam para manobrar. Amara também se encontrou brevemente com Latimore, após o encerramento do tribunal. Ela disse a ele em voz baixa que havia mais provas, mas que eles precisavam deixar a decisão do juiz ser tomada primeiro. Ele concordou. A divulgação imprudente poderia levar a um novo julgamento, ou até mesmo a uma ação disciplinar contra ele, caso não conseguisse comprovar a origem dos documentos. De volta ao seu humilde estúdio, Amara sentiu uma onda de expectativa. Tudo estava correndo conforme o planejado. No entanto, uma dúvida persistente incomodava sua mente. Sempre havia a possibilidade de que esses homens, com suas conexões poderosas, encontrassem uma maneira de sabotar o caso. Ela já tinha visto isso acontecer antes: suborno, chantagem ou pior. Mas ela tinha fé em seu próprio planejamento cuidadoso. Cada prova estava armazenada em vários locais, lacrada com sua autoridade como procuradora assistente dos Estados Unidos. Se algo acontecesse com ela, os arquivos chegariam à imprensa. Sentada à sua mesa, ela abriu uma pequena gaveta trancada e tirou seu crachá oficial. O selo dourado do Departamento de Justiça brilhava sob a luz da lâmpada. Ela passou o polegar sobre o nome. Amara Davis, Procuradora Federal Assistente. E permitiu-se um sorriso raro. Em breve, pensou ela. Em breve, o mundo saberá. Na manhã seguinte, uma nova tensão tomou conta da sala 12B do tribunal. O juiz, após analisar as provas, anunciou que parte delas seria admitida, dependendo da verificação da autenticidade. Ele marcou uma audiência para o dia seguinte, durante a qual Monroe e Pierce teriam que responder às acusações. A defesa parecia cautelosamente otimista. Tyrone, que tinha visto sua prisão se transformar em um pesadelo jurídico, finalmente ousou mostrar um sinal de alívio. Latimore, embora ainda cauteloso, parecia mais confiante do que nunca. Do outro lado do corredor, as expressões de Monroe e Pierce ficaram sombrias. Os sorrisos casuais e as risadas fáceis desapareceram. Eles estavam agora em modo de gestão de crise. O promotor sussurrou instruções para eles, provavelmente orientando-os sobre como lidar com a audiência que se aproximava.
Amara observava atentamente do fundo. Ela podia ver Pierce batendo o pé ansiosamente, com as pontas dos dedos tamborilando na mesa. Monroe estava mais estoico, mas a expressão de seu rosto traía sua atenção. Durante um intervalo no meio da manhã, enquanto Amara fingia examinar alguns panfletos afixados em um quadro de avisos, ela ouviu o promotor repreendê-los em tom urgente e baixo. Frases como "descubra quem está por trás disso" e "a história deve ser consistente" passaram por seus ouvidos. Ela percebeu algo sobre uma fonte interna que poderia estar vazando arquivos. Seu peito se apertou. Se eles acreditavam que havia um vazamento interno, poderiam tomar medidas extremas para impedir isso. Isso poderia colocar toda a sua operação em perigo. Ela respirou lenta e profundamente e lembrou a si mesma que havia tomado precauções. Sua infiltração tinha sido como observadora civil, não como alguém inserida na burocracia da delegacia. Eles não teriam nenhum rastro que os levasse até ela. No entanto, ela tinha que estar preparada para tudo. Policiais corruptos às vezes recorrem à vigilância ilegal, intimidação ou até mesmo violência quando encurralados. Ela olhou para os ombros largos de Monroe e os olhos inquietos de Pierce. Eles eram homens perigosos que exerciam poder sem controle há muito tempo. Os próximos dias seriam a fase mais perigosa de toda a operação. Ainda assim, ela voltou ao tribunal com a cabeça erguida. Eles poderiam suspeitar de alguém dentro de suas próprias fileiras ou de um denunciante na delegacia, mas nunca imaginariam que a garota negra quieta, rabiscando em seu caderno, fosse a verdadeira ameaça. E era exatamente por isso que ela teria sucesso. Depois que o tribunal encerrou os trabalhos do dia, Amara decidiu visitar uma pequena lanchonete a poucos quarteirões do tribunal para revisar suas anotações. Ela escolheu uma mesa de canto com uma visão clara da porta. Uma garçonete trouxe-lhe um café e uma fatia de torta, e ela espalhou seus papéis discretamente. 15 minutos depois, ela olhou para cima e viu Monroe parado na porta, examinando a sala. Seu coração bateu forte no peito. "Ele me seguiu?" ela se perguntou. Mas talvez ele só tivesse entrado para comer algo. Ela manteve a cabeça baixa, olhando para ele apenas pelo canto do olho. Monroe sentou-se no balcão, pediu um café e pareceu ficar olhando para o nada. Depois de alguns instantes, ele se virou no banco. E seu olhar pousou nela. Um sorriso lento se formando em seus lábios. Ele se levantou, deixando o café pela metade, e caminhou em direção a ela. Amara rapidamente fechou a pasta e a colocou na bolsa. Ela se forçou a parecer calma, embora sua mente estivesse a mil. "Você de novo", disse Monroe, parando na mesa dela. "Você tem muito tempo livre, hein?" Ela deu de ombros. "Eu só estava tomando um café." Ele deslizou para a cadeira à sua frente, sem ser convidado, com os braços cruzados. "Qual é a sua, no afinal?" Ela engoliu em seco, mantendo sua fachada humilde. "Não tenho nada, senhor. Eu já disse, só estou interessada em direito." Ele se inclinou, baixando a voz. "Pare com essa conversa fiada. Você acha que eu não vejo você nos fundos do tribunal todos os dias, tomando notas como se fosse uma repórter famosa ou algo assim?" As palmas das mãos de Amara ficaram suadas. Ela se forçou a não demonstrar. Desculpe, eu não quis dizer... "Deixe-me dar um pequeno aviso", disse ele com os olhos frios. "Aquele advogado pode ter novas provas sofisticadas, mas elas não vão colar. E você, garotinha, é melhor aprender o seu lugar." Ela inspirou lentamente, controlando as feições. "Não estou tentando causar problemas." Monroe bufou. "Sim, bem, os problemas têm um jeito de encontrar pessoas que metem o nariz onde não são chamadas." Com isso, ele se levantou, jogou algumas notas na mesa para pagar o café e saiu com passos largos. Amara ficou sentada em silêncio por um momento, com o coração batendo forte. Ele estava tentando intimidá-la, mas ela se recusava a se abalar. Na verdade, ele só tinha confirmado o quanto estava desesperado. Ela sussurrou baixinho. "Seus dias de intimidação estão contados." Na manhã seguinte, Amara chegou ao tribunal mais cedo do que o habitual. Ao subir os degraus, reparou num pequeno grupo de agentes perto da entrada, incluindo Pierce. Eles olharam na sua direção, depois fingiram estar absortos numa conversa. Ela sentiu a tensão, a forma como trocavam olhares furtivos. Passou pela segurança e dirigiu-se para um canto tranquilo do átrio, pegando no telemóvel para verificar se havia novidades. Uma mensagem de texto de seu contato no Departamento de Justiça apareceu na tela.
Tenha cuidado, eles estão procurando um denunciante. Relatórios indicam que eles suspeitam de várias pistas. Eles podem fazer algo imprudente. Seu estômago revirou. Ela sabia que era arriscado, mas tinha chegado longe demais para voltar atrás agora. Ela estava ali para observar a audiência de apresentação de provas, o momento crucial em que Lamore apresentaria formalmente as novas provas, e Monroe e Pierce seriam forçados a se defender. Uma vez dentro da sala de audiências 12B, ela deslizou para o seu lugar habitual. Viu Monroe e Pierce já na frente, sussurrando com o seu advogado. O juiz entrou e o oficial de justiça pediu silêncio. Lattimore levantou-se com um ar solene e começou a expor o conteúdo dos documentos. À medida que cada prova era apresentada, a tensão na sala aumentava. Algumas delas diziam respeito diretamente ao caso de Tyrone, destacando inconsistências nos relatórios da polícia. Outras eram mais amplas, sugerindo um padrão de parcialidade policial. Monroe e Pierce ficaram visivelmente agitados enquanto Lattimore contava histórias de outras pessoas que alegavam que os policiais haviam plantado provas ou usado força excessiva. O promotor protestou repetidamente, argumentando que essas alegações eram irrelevantes para a prisão específica de Tyrone. Mas o juiz rejeitou algumas dessas objeções, afirmando que, se um padrão de má conduta fosse comprovado, isso poderia afetar a credibilidade do policial. Amara observou cada lampejo de emoção nos rostos de Monroe e Pierce. Raiva, defensividade, medo. Eles estavam encurralados. Pela primeira vez, não podiam simplesmente ignorar as acusações. Esses documentos eram muito detalhados e corroborados por várias fontes. Quando a audiência foi encerrada, o juiz anunciou que decidiria quais partes das provas seriam admitidas no julgamento. O intervalo que se seguiu foi um turbilhão de emoções. Os repórteres correram para coletar declarações, os espectadores sussurravam animadamente, e os dois policiais saíram da sala do tribunal como nuvens de tempestade. Ao passarem por Amara, Monroe lançou-lhe um olhar cheio de malícia. Ela sentiu como um choque elétrico, mas manteve o olhar firme com determinação silenciosa. Naquela tarde, depois que o juiz encerrou o dia, Amara permaneceu na biblioteca do tribunal para fazer algumas pesquisas adicionais. Ela queria garantir que todos os ângulos estivessem cobertos para o confronto final, o momento em que pretendia revelar sua verdadeira identidade. Quando finalmente saiu, o céu lá fora havia se tornado um índigo profundo. O estacionamento do tribunal estava estranhamente silencioso, o zumbido das luzes fluorescentes piscando, ecoando nas paredes de concreto. Ela atravessou o espaço deserto, seus passos ecoando. Uma sensação de inquietação percorreu sua espinha. De repente, ela ouviu passos atrás de si. Ela acelerou o passo, olhando por cima do ombro. Monroe e Pierce surgiram de trás de uma coluna. Seu pulso acelerou. "Trabalhando até tarde, querida?" A voz de Monroe ecoou ameaçadoramente. Amara se virou, com o coração batendo forte, mas com o rosto composto. Eu só estava reunindo mais provas." "Talvez?" sibilou Pierce. "Quem é você realmente?" Ela engoliu em seco. "Não sou ninguém. Sou apenas..." Monroe se aproximou, com os punhos cerrados. "Não minta para nós. Sabemos que você está passando informações para Lattimore. Isso tem que parar agora." A mente de Amara disparou. Ela precisava manter a encenação por mais um pouco. "Não sei do que vocês estão falando", Pierce zombou. "Pare com essa de inocente. Já conversamos com algumas pessoas. Você não está na lista oficial de estudantes de direito. Não faz parte de nenhuma organização sem fins lucrativos local. Para quem você está trabalhando?" Seu coração batia forte. Se eles tentassem machucá-la ali, poderia ser perigoso, mas ela também sabia algo que eles não sabiam. Um pequeno alfinete escondido sob sua jaqueta estava gravando o áudio e transmitindo para um servidor seguro. Ela forçou um tremor na voz. "Eu só quero justiça." Monroe avançou, agarrando seu braço. "Justiça? Você acha que sabe o que é justiça? Deixe-me dizer uma coisa. Justiça é o que nós dizemos que é." Ela estremeceu com o aperto dele, mas olhou-o nos olhos. Pierce apareceu atrás dele, examinando a área para garantir que não houvesse testemunhas. A voz de Amara tremeu intencionalmente. "Vocês não podem me machucar. As pessoas vão fazer perguntas." Monroe sorriu maliciosamente. "Oh, não vamos machucar você, querida. Só vamos garantir que você entenda que, se continuar se metendo com a gente, sua vida vai ficar muito difícil." Eles a soltaram, e ela cambaleou para trás,
fingindo ser um cordeiro assustado. Por dentro, porém, ela estava gravando cada palavra das ameaças odiosas em seu gravador. "Agora saia daqui", rosnou Monroe. "E não apareça naquele tribunal novamente ou você vai se arrepender." Sem dizer uma palavra, ela se virou e correu para a saída. Ela não ousou olhar para trás, mas ao sair correndo da garagem e entrar na noite fria de Chicago, sentiu uma onda de satisfação sombria. Eles acabaram de se incriminar ainda mais. Naquela noite, Amara certificou-se de que o áudio de seu gravador secreto estava salvo em vários locais seguros. Ela ouviu a conversa várias vezes, documentando cada ameaça e verificando sua clareza. Era mais do que suficiente para abrir uma investigação criminal por intimidação de testemunha. Mas ela ainda precisava do momento perfeito para revelar tudo, em algum lugar de destaque, onde causasse o máximo impacto. Na manhã seguinte, ela marcou uma reunião com seu contato no Departamento de Justiça, ligando para ele de um telefone público para evitar qualquer chance de escutas em seus aparelhos pessoais. Eles combinaram de se encontrar em uma biblioteca pública, onde se misturaram aos frequentadores do local. Ela entregou um pendrive contendo os arquivos de áudio. Seu contato, um investigador experiente chamado Robert Park, assentiu com severidade. "Isso é sério", disse Park. "Você os pegou por intimidação. Junto com as outras provas, podemos abrir um processo federal." Amara cerrou os lábios. "Quero derrubar a casa de uma vez, sem acusações parciais. Quero tudo pronto. Assim que divulgarmos minha identidade, vou testemunhar sob juramento sobre tudo o que testemunhei e usaremos o áudio. Não podemos dar tempo para eles se esquivarem ou destruírem as provas." Park considerou as palavras dela e assentiu. "Precisaremos de um cronograma apertado, mas posso coordenar com o gabinete do procurador federal aqui em Chicago. Vamos marcar uma reunião interna. Você está segura?" Ela pensou no aperto forte de Monroe em seu braço. "Por enquanto, mas eles estão assustados. Podem vir atrás de mim novamente." Ele deu um tapinha em seu ombro. "Teremos agentes à paisana prontos para intervir se necessário. Apenas mantenha seu disfarce até que tenhamos tudo preparado. Então entraremos em ação." O coração de Amara se encheu de alívio e expectativa. O momento pelo qual ela havia trabalhado, tanto como agente secreta quanto como defensora da justiça, estava próximo. Policiais corruptos como Monroe e Pierce prosperaram com o medo e o silêncio, mas ela estava prestes a quebrar esse silêncio de uma forma que eles nunca imaginariam. Amara voltou à sala de audiências 12B, uma última vez no seu papel de observadora silenciosa. No dia seguinte, o juiz iria decidir sobre a admissibilidade das novas provas no caso de Tyrone. A tensão era palpável no ar. Os jornalistas começaram a encher os lugares, pressentindo que algo importante estava para acontecer. Ativistas locais e membros da comunidade chegaram para apoiar Tyrone. Monroe e Pierce sentaram-se rígidos, vestidos com ternos em vez de seus uniformes, como se estivessem tentando se apresentar como cidadãos honrados. O promotor andava de um lado para o outro, folheando blocos de notas, preparando contra-argumentos. Latimore parecia calmo, embora Amara pudesse ver a determinação silenciosa em seus olhos. Assim que o julgamento começou, o juiz proferiu sua decisão. Uma parte significativa das novas provas seria admitida. Um murmúrio de excitação percorreu a galeria. Os apoiadores de Tyrone trocaram olhares esperançosos. Monroe e Pierce empalideceram. O promotor levantou-se de um salto, argumentando que a decisão era preconceituosa, mas o juiz manteve-se firme. Ele marcou a data do julgamento para a semana seguinte, dando a Latimore tempo para integrar totalmente as provas admitidas em sua argumentação. Com a sessão encerrada, a multidão saiu, fervilhando com especulações sobre o julgamento que se aproximava. Monroe e Pierce permaneceram perto da frente, evitando os repórteres que pairavam com microfones. Amara podia praticamente ver o medo em seus olhos. Eles eram animais encurralados, perigosos e desesperados. Ela saiu para a luz do sol brilhante dos degraus do tribunal. Seu telefone vibrou no bolso. Uma mensagem de Robert Park. "Tudo pronto, atacamos amanhã. Esteja pronta." Ela inspirou o ar fresco de Chicago, deixando o calor do sol aquecê-la. Amanhã, tudo mudaria. O palco estava montado para a revelação final. Monroe e Pierce acreditavam que ainda tinham uma chance de se safar. Mal sabiam eles que todo o peso do sistema judiciário federal estava prestes a cair sobre eles.
entregue pela mesma pessoa que haviam descartado como uma garota negra inofensiva. No dia seguinte, o tribunal estava lotado de repórteres, ativistas e curiosos. Espalhou-se a notícia de que um grande anúncio estava por vir, algo que poderia virar todo o caso contra Tyrone Bibbs. Autoridades policiais também estavam presentes, circulando nervosamente. Dentro da sala 12B, o juiz tomou seu lugar, franzindo a testa para a multidão inesperada. Lattimore chegou com Tyrone, os dois parecendo ansiosos, mas determinados. Monroe e Pierce entraram, com os olhos correndo de um lado para o outro, claramente em alerta máximo. Então chegou o momento. Um representante do Ministério Público Federal do Distrito Norte de Illinois deu um passo à frente e solicitou permissão para se dirigir ao tribunal. O juiz permitiu, embora com certa confusão. Um silêncio tomou conta da sala quando o representante anunciou que novas provas haviam sido apresentadas. Provas que não só afetavam o caso de Tyrone, mas também implicavam os policiais Monroe e Pierce em um esquema maior de corrupção e intimidação. O oficial então se virou para a galeria. Se o tribunal permitir, gostaria de apresentar a procuradora assistente dos Estados Unidos, Amara Davis, que trabalhou disfarçada para reunir essas provas. Um suspiro coletivo percorreu o tribunal. Câmeras dispararam. Repórteres se inclinaram para a frente. Monroe e Pierce trocaram olhares frenéticos. Amara levantou-se da última fila com todos os olhos voltados para ela. O comportamento tímido havia desaparecido. Ela se ergueu, caminhou pelo corredor central e aproximou-se do banco com passos medidos, queixo erguido e ombros retos. Ela enfiou a mão na bolsa, tirou sua identificação oficial e a apresentou ao juiz. O juiz, com as sobrancelhas franzidas, inspecionou a identificação. "Senhorita Davis", ela assentiu com a voz clara. "Sim, meritíssimo. Estive trabalhando disfarçada, fingindo ser uma observadora do tribunal, para investigar alegações de má conduta policial e corrupção envolvendo os policiais Monroe e Pierce. Tenho provas extensas, incluindo gravações de áudio e documentação interna, que confirmam várias acusações de perjúrio, intimidação de testemunhas e violação dos direitos civis." O tribunal explodiu em uma cacofonia de sussurros, exclamações e o clique rápido das câmeras. Monroe e Pierce pareciam em choque. Seu advogado estava pasmo. O juiz pediu ordem, batendo o martelo. Amara travou os olhos em Monroe, que a encarava com raiva e descrença. Por um momento, ela se lembrou de como ele havia zombado dela, chamado-a de querida, e dito para ela encontrar um hobby melhor. Ela deixou essa lembrança alimentar sua determinação enquanto se preparava para apresentar o caso na íntegra, pronta para desferir um golpe devastador da justiça. Com a permissão do juiz, Amara, agora formalmente apresentada como procuradora assistente dos Estados Unidos, dirigiu-se ao tribunal. Ela apresentou sistematicamente suas descobertas. Gravações de áudio. Ela reproduziu trechos das ameaças assustadoras feitas por Monroe e Pierce no estacionamento, onde eles a alertaram para ficar longe ou enfrentar as consequências. Provas documentais. Ela mostrou como os relatórios oficiais da polícia continham discrepâncias, como as imagens das câmeras corporais foram editadas seletivamente ou perdidas, e como vários queixosos de diferentes bairros relataram padrões semelhantes de assédio e plantio de drogas. Intimidação de testemunhas. Ela apresentou declarações de indivíduos que alegaram que Monroe e Pierce os ameaçaram para impedir o testemunho. Isso incluiu o testemunho de um policial interno que tentou denunciá-los, mas foi silenciado. Cada prova foi um golpe duro, e os espectadores no tribunal ouviam com a respiração suspensa. Lattimore observava com um olhar de admiração. Tyrone, sentado ao seu lado, parecia prestes a desabar de alívio. O promotor, que representava Monroe e Pierce, tentou apresentar objeções, mas se viu dominado. Todas as tentativas de contestar a autenticidade das provas foram respondidas com registros de data e hora, relatórios forenses e metadados digitais que comprovavam sua legitimidade. Monroe e Pierce observavam, presos em um pesadelo criado por eles mesmos, com os rostos pálidos. Quando Amara explicou que havia compartilhado cópias de todos os arquivos com várias agências, garantindo que não haveria encobrimento ou perda repentina de provas, quando ela concluiu, a sala ficou em silêncio total. O juiz, pálido e visivelmente abalado, limpou a garganta. Dada a gravidade dessas alegações, ordeno a detenção imediata dos policiais Alan Monroe e Jeremy Pierce.
enquanto aguardam investigação adicional e acusações formais. A data do julgamento do Sr. Bips será adiada até que possamos determinar o impacto dessas provas em seu caso. Um rugido irrompeu da galeria. Repórteres dispararam perguntas. Os espectadores aplaudiram. Os oficiais do tribunal se aproximaram para algemar Monroe e Pierce. Eles tentaram protestar, mas ninguém os ouvia mais. Amara deu um passo para trás, respirando fundo, enquanto a agitação tomava conta do tribunal. A tempestade que ela havia provocado agora estava em pleno vigor. Ela havia desferido um golpe devastador contra a corrupção sistêmica, e as reverberações ecoariam por todo o Departamento de Polícia de Chicago e além. No caos que se seguiu, Amara se viu cercada por jornalistas, ativistas e curiosos. Ela fez uma breve declaração, enfatizando a importância da aplicação imparcial da lei e a necessidade de vigilância contínua contra a corrupção. Em seguida, os delegados federais a escoltaram para fora do local para sua própria segurança, enquanto a multidão clamava por mais detalhes. Nos dias seguintes, a imprensa teve um dia de festa. As manchetes do Chicago Tribune e do Chicago Sun-Times destacavam a promotora federal disfarçada que expôs policiais corruptos. Os meios de comunicação nacionais pegaram a história e logo se tornou um assunto nacional sobre a responsabilidade da polícia e o racismo institucional. Monroe e Pierce foram formalmente acusados de vários crimes, incluindo conspiração, perjúrio e violação dos direitos civis. A fiança foi fixada em um valor proibitivo e a corregedoria descobriu uma rede de atividades ilícitas envolvendo alguns outros policiais da 9ª Delegacia. As investigações se ampliaram, levando a uma série de suspensões e demissões. Tyrone Bips teve as acusações contra ele retiradas, com o Ministério Público emitindo um raro pedido público de desculpas. Ele saiu da prisão como um homem livre, com lágrimas de alívio escorrendo pelo rosto. Mais tarde, ele entraria com uma ação civil contra a cidade, provavelmente para garantir um acordo substancial. Para Amara, a vitória foi profunda, mas agridoce. Ela havia cumprido sua missão, mas sabia que ainda havia muito trabalho a ser feito. Um caso não iria consertar todo o sistema. Ainda assim, ver os sorrisos irromperem dos rostos de Monroe e Pierce, vê-los serem levados algemados, foi um momento de pura vingança. Em uma sala de conferência silenciosa no escritório do procurador federal, Amara fez um relatório para seus superiores. Robert Park lhe deu um aperto de mão firme e uma carta de recomendação. "Você fez um bom trabalho", disse ele. "Você defendeu o que é certo." Ela assentiu, refletindo sobre as semanas tumultuadas que passou disfarçada. "Espero que isso envie uma mensagem", respondeu ela, "de que ninguém está acima da lei." Nos dias que se seguiram, surgiram novas histórias de como Monroe e Pierce aterrorizaram a comunidade negra local durante anos sem consequências. Pessoas que Amara nunca conheceu se manifestaram, compartilhando o alívio de que, finalmente, alguém havia revelado a intimidação e o racismo que eles sofriam. E assim, o karma deu seu golpe. Os policiais arrogantes que antes zombavam de uma garota negra quieta no tribunal se viram do outro lado da moeda, recebendo um castigo brutal, mas merecido, com seu poder destruído e sua reputação arruinada. Eles aguardavam julgamento em uma cela apertada. A justiça havia chegado, e ela tinha o rosto da mulher que eles haviam subestimado. Se esta história despertou sua paixão pela justiça, ou se você simplesmente gosta de reviravoltas dramáticas, vamos continuar a conversa. A corrupção é uma realidade, mas também o é o poder de indivíduos determinados que defendem o que é certo. Amara mostrou-nos que ninguém é demasiado pequeno, demasiado calado ou demasiado subestimado para causar um impacto enorme. Quando os sistemas falham, as pessoas podem erguer-se para exigir responsabilização e lançar luz onde a escuridão prospera. Se acredita que histórias como esta podem inspirar mudanças reais, convido-o a gostar deste vídeo, partilhá-lo com os seus amigos e subscrever este canal. Seu apoio ajuda a trazer histórias e discussões cruciais ao conhecimento do público. Vamos continuar a revelar injustiças e defender a transparência juntos. Cada clique, cada compartilhamento e cada inscrição é mais uma voz adicionada ao coro que exige um mundo mais justo e equitativo. Obrigado por assistir.